Olá, meus irmãos, como vocês estão? Graça e paz a todos. Eu estava acompanhando as últimas discussões no nosso grupo da EBD e tenho ficado muito satisfeito por ver perguntas maduras, perguntas pertinentes relacionadas às nossas últimas lições. Isso mostra o desejo em estudar, o aprofundamento na palavra, e eu fico feliz em ver isso e convido que vocês não desanimem. Mantenham-se firme ainda no estudo, no aprofundar de todas as nossas lições, principalmente o livro de Romanos, né? O quanto a gente já tem aprendido no livro de Romanos. E por falar nisso, estamos chegando na nossa penúltima lição. Eu fico maravilhado em pensar e lembrar do quanto a gente já aprendeu, do quanto a gente já foi impactado com esse livro de Romanos. Mas graças a Deus por tudo isso. Hoje, o nosso intuito é estudar a lição 16, que vai ser sobre o ministério de Paulo. Tá? O que a gente aprende, o que a gente consegue absorver relacionado a essa questão do ministério de Paulo? Tá? Esse estudo ele vai estar em Romanos 15, do versículo 14 ao 33. Então, já vejam que o capítulo 15 já deu uma quebra no meio, né? Porque até o versículo 13 foi relacionado à lição anterior que o Evandro deu. Então começa do 14 até o final, que vai falar um pouco sobre esse ministério de Paulo. Existem alguns pontos que a gente tem que lembrar, né? O primeiro ponto aqui de Romanos 1 a 11, a gente tem o quê? Paulo ensinando a doutrina, a teologia dele, só ensinamento. Depois que ele faz todo esse ensinamento, vem a parte da prática. Então, a partir do capítulo 12 até 15, 13, o que a gente tem é colocar em prática tudo aquilo que Paulo ensinou. E foi o foco maior nesse nosso trimestre, né? Foi ver mais essa parte da aplicação. Então, a partir do versículo 14, vai começar um processo de despedida. Paulo já começa a carta num tom mais brando, num tom mais fraterno, mais coloquial. Vamos dar uma olhada o que diz o versículo 14. Então, Romanos capítulo 15, versículo 14. Eu próprio, meus irmãos, certo estou a respeito de vós, que vós mesmos estáis cheios de bondade, cheios de todo conhecimento, podendo admoestar-vos uns aos outros. Paulo sendo coloquial, chamando de irmãos, tá mais brando ele. E aí depois ele continua no versículo 15 e diz assim: mas irmãos, em parte vos escrevi mais ousadamente. Então veja que Paulo ele se sente ousado em escrever essa carta, mesmo a gente sabendo que a igreja de Roma não foi fundada por ele, mas ele se sentia ousado, ele se sentia à vontade, ele não conhecia nenhum irmão da igreja de Roma. E mesmo assim ele se sentia à vontade de chamar de irmão, a vontade de ter essa ousadia. E que ousadia ele já teve, né? Se a gente analisar os capítulos anteriores, o quanto ele já admoestou essa igreja. E depois ele continua: como para vos trazer outra vez isso à memória, pela graça que por Deus me foi dada. Então, a parte A, ele vai falar que ele se sente ousado em estar escrevendo a igreja, mesmo que a igreja não tenha sido fundada por ele. E na parte B, ele vai relembrar a igreja justamente o seu ministério específico para os gentios. Então ele dá aquela relembrada, faz: eu me sinto ousado, mas lembre-se, o meu ministério é em cima dos gentios. E aí, interessante, aí Paulo, a partir do versículo 16, ele vai começar nesse tom de despedida, né? Ele vai começar a explicar um pouco do ministério dele. É como se ele dissesse assim: eu estou me despedindo, deixa eu falar um pouco do meu ministério, ver se vocês lembram. Eu vou dar uma revisada, né? E quando ele vai fazer isso, é muito interessante porque ele vai utilizar justamente a imagem lá do ritual do sacrifício levítico. Paulo sempre fazendo esse gancho com o Antigo Testamento, como a gente viu em vários capítulos, como ele gosta de fazer isso, né?
E quando ele vai fazer isso, ele vai utilizar uma palavrinha que a gente conhece bem, que é a palavra ministro. E essa palavra ministro, que também às vezes é traduzido como sacerdócio, e que na verdade por trás de tudo isso está o termo que eu coloquei aí em grego, que é leitogos. O que diz o versículo 16? Olha só. A fim de ser ministro de Cristo Jesus entre os gentios, no sagrado encargo de anunciar o evangelho de Deus, para que seja agradável a oferta dos gentios, santificada pelo Espírito Santo. Paulo pegou todo o ministério dele e colocou todo relacionado a essa questão do sacrifício levítico. Mas a palavra aqui, ministro, que é essa palavra em grego leitogos, que alguns traduzem como sacerdote e por aí vai, por que ele utilizou essa palavra? A gente sabe, quando a gente olha lá em Romanos 13, capítulo 13, versículo 6, Paulo utilizou. Só que ele utilizou não para sacerdócio, ele utilizou como um funcionário público. Então, Romanos 13, versículo 6 vai dizer: por essa razão também pagais tributos, pois as autoridades são ministros de Deus, funcionários públicos. Então, essa palavra ela é utilizada para funcionários públicos. Mas também, quando se utiliza no Novo Testamento, ela vai ser utilizada para serviços rituais e religiosos. Então, e até existe duas aplicações, eu coloquei como exemplo em Hebreus. Temos a primeira, que é aplicada ao sacerdócio judaico, lá em Hebreus 10, 11. E assim, todo sacerdote aparece cada dia, ministrando e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca podem tirar os pecados. Sacerdote, que é esse leitorgos, esse funcionário, essa pessoa, só que com o sentido de aplicado a um sacerdote. E também tem a aplicação a Jesus, ao grande sumo sacerdote, Hebreus 8:2, ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, o qual o Senhor fundou e não o homem. Então, Paulo utilizou essa palavra ministro, que ele já utilizou para designar um funcionário público, e agora ele designa para dentro desse ritual, dentro dessa alegoria de sacrifício levítico. E por que ele faz isso? Né? É interessante a gente entender por que ele faz isso. Porque na cabeça de Paulo, né, quando ele faz essa alegoria toda, o que ele está pensando? Se é um sacrifício, se é um processo, um rito de sacrifício que relembra como era na época do Antigo Testamento, eu tenho que ter o serviço em si e eu tenho que ter a oferta que está sendo sacrificada. Então, quando a gente olha, quem seria o serviço? O serviço é proclamar o evangelho entre os gentios, coisa que ele acabou de falar. Ele acabou de dizer. Ele falou no início dessa despedida dele, que, lembrando, meu ministério é em cima do evangelismo dos gentios. Então, esse é o serviço sacerdotal. Ele encaixa essa alegoria dentro desse serviço sacerdotal. E qual é a oferta? A oferta era a vida dos convertidos que se constituíam agora em um sacrifício aceitável. Então, ele tem o meu serviço sacerdotal é proclamar o evangelho. Quem eu ofereço como oferta ao Senhor é justamente as pessoas que se convertem. Então, só para relembrar aqui do versículo 16. A fim de ser ministro de Cristo, então a gente entendeu, ministro de Cristo Jesus entre os gentios, no sagrado encargo de anunciar o evangelho de Deus, o serviço sacerdotal dele, tá? Para que seja agradável. O que vai ser agradável aí? A oferta dos gentios santificada pelo Espírito Santo. Então, a cada pessoa que se convertia ao Evangelho, era uma oferta que ele entregava ao Senhor.
E essa oferta ele considerava como pura, como santificada, por causa do Espírito Santo que as pessoas recebiam. Então, a pessoa se convertia, recebe o Espírito Santo, e naquele momento é uma vida santificada, é uma oferta agradável a Deus. Era assim que ele enxergava o ministério dele. Muito interessante essa alegoria que Paulo faz. E quando a gente lembra, a gente sabe que na antiga aliança, os gentios, falando gentios, não os judeus, os gentios, eles não tinham condições nenhuma, eram totalmente impedidos de entrar no templo. Eles não poderiam entrar no templo. Mas com essa nova aliança, esse falar do evangelho que agora Paulo está fazendo, essas pessoas receberam o acesso a Deus. Agora elas são oferta, é cheiro suave ao Senhor. Para quem não podia nem entrar no templo, agora tem acesso direto porque é a oferta de sacrifício a Deus. É assim que ele enxerga e ele explica o ministério dele dentro dessa alegoria. Para ver se ficava mais claro para as pessoas, né? E, continuando no versículo 17, ainda nessa explicação toda, ele diz assim: de sorte que tenho motivo de gloriar-me em Cristo Jesus, nas coisas que pertencem a Deus. E é bem interessante isso, porque Paulo fez um trabalho imenso. A gente sabe que ele fez várias viagens, 3 viagens missionárias, pregou a palavra em vários lugares, sofreu, e nem por causa disso ele se sentia altivo ou se sentia acima das pessoas, não. Ele lembrava de quem ele era e ele fazia, olha, tudo isso que eu faço, a glória não é para mim, a glória é para Cristo Jesus, porque todas essas coisas pertencem a Deus. Isso é um ensinamento maravilhoso em mostrar porque independente do conhecimento ou da grande sabedoria ou do quanto de trabalho a gente já fez para o reino de Deus, é tudo para a glória de Deus, nunca para nós, em momento nenhum. E aí ele continua no versículo 18: não ousaria dizer coisa alguma que Cristo por mim não tenha feito, para a obediência dos gentios por palavra e por obras. De forma alguma ele iria querer se exaltar sem lembrar que Cristo tem feito as coisas por ele. Que Cristo, na verdade, usou Paulo como instrumento no reino de Deus. Nunca pensando que por força dele ou pela capacidade dele ele fazia as coisas. Nunca. Sempre pensando, é tudo para a glória de Deus e Cristo me usa como instrumento dele. Com qual objetivo? Aí ele lembra de novo: conduzir os gentios à obediência da fé, falar da palavra do evangelho para os gentios, sempre ele lembrando à igreja qual era o ministério dele. E quando a gente pensa nisso, a gente pode definir algo como um princípio sacerdotal. É mais ou menos como esse diagrama que eu coloquei aí. Vejam só. Tudo começa na conversão. Então a pessoa se converte, e como eu disse, né, e dentro dessa figura alegórica de Paulo, a pessoa se converte e ela é uma oferta agradável a Deus. Tudo bem, converteu, recebeu o Espírito Santo, nesse momento tem acesso a Deus por Cristo Jesus, coisa que antes os gentios não poderiam de forma alguma ter esse acesso, e houve a conversão. No momento que há a conversão, existe a adoração a Deus. E essa adoração vai levar à glorificação do nome de Deus. Uma vez que a pessoa adora a Deus, agora entende a qual Deus verdadeiro deve adorar, glorifica o seu nome, essa pessoa é levada a testemunhar. Então ela vai fazer obras maravilhosas para o reino de Deus. E ela vai testemunhar disso. E no meio desse testemunho ela vai pregar a palavra. Ela vai falar da palavra. E quando ela falar da palavra, quando ela pregar, quando ela estiver testemunhando, depois de ela ter esse crescimento espiritual, ela vai fazer outras pessoas se converterem.
E essas outras pessoas que se convertem vão adorar a Deus, vão glorificar o nome dele, vão testemunhar, vão pregar e vão converter outras pessoas. E o ciclo continua dentro desse princípio sacerdotal que Paulo meio que está tentando explicar ali para a igreja. É um ciclo, não para. Pelo menos não deveria parar. E aí, coloco isso um pouco para refletirmos, né? Lá em 1 Pedro 2,9, revela que o salvo é também sacerdote de Cristo, com o propósito de anunciar a verdade do Evangelho. Pois, vejam lá, 1 Pedro 2,9. Aí vem a pergunta: você tem cumprido bem seu papel sacerdotal como servo do Senhor? Se coloque dentro dessa alegoria que Paulo explica. Agora você é um sacerdote. O seu serviço sacerdotal é pregar, é falar a palavra, é mostrar o evangelho para as pessoas. Esse é seu serviço. E o sacrifício, o seu sacrifício, são as pessoas que vão se convertendo à medida que você vai falando, à medida que você vai praticando esse serviço sacerdotal. E aí a pergunta está aí. Temos cumprido esse papel? Como é que está sendo o nosso papel como sacerdote? Ou faz tempo que a gente não queima oferta nenhuma? Ou faz tempo que a nossa oferta, o cheiro suave que deveria subir aos céus, faz tempo que isso não acontece. Então, assim, é um momento para refletir, é um momento para pensarmos como a gente tem desempenhado esse papel de sacerdote. E aí Paulo está falando, ele tem empenhado de uma forma constante, sempre tentando levar a palavra para esses gentios. E né, quando a gente olha essas características do ministério de Paulo, a gente vê pelo menos 4. Né? Existe, e é tudo dentro desse versículo 18. Olha só. A primeira característica que ele bota aí é contribuição. Não ousaria dizer coisa alguma. Que em outras versões vai ter Cristo fez por meu intermédio. O papel de Paulo é totalmente secundário, meus irmãos. Totalmente. Se não fosse Deus na vida de Paulo, ele não conseguiria fazer nada. Não passar por nenhuma daquelas viagens, daquelas grandes aventuras dele. Se não fosse Deus, ele não conseguiria fazer nada. Uma segunda característica, o objetivo que ele tinha era conduzir os gentios à obediência, conduzir os gentios. Paulo tinha uma noção clara do que ele queria fazer. Ele tinha um objetivo claro. Eu sei que tudo que eu faço é pela força de Deus. O Senhor me usa, sou instrumento. Meu papel é secundário, o papel principal é Cristo. E eu tenho um objetivo claro, que é conduzir os gentios à palavra, a se converterem a Cristo. Eu preciso disso. Ele tinha esse objetivo. E às vezes a gente não consegue praticar esse serviço sacerdotal porque a gente não tem objetivo. A gente não sabe o que a gente quer fazer. Conhece bem, sabe falar, explica, mas o que eu vou fazer com isso aqui? Não sei. É para fazer o quê? Não tem objetivo. Nem que seja ganhar o vizinho. Nem que seja ganhar um tio, uma tia. Mas tem que ter um objetivo. E quais são os meios? Né? A terceira característica. Quais são os meios que Paulo usa? Palavras e obras. Ou seja, Paulo utilizava da doutrina e da prática. Ele fez isso na própria carta que ele está escrevendo. Até o capítulo 11 é doutrina, é ensinamento, ensinando. A partir do capítulo 12 é prática. Agora, tudo que eu ensinei, como é que a gente vai praticar? Como é que a gente vai fazer? Então, ele sabia muito bem a posição dele, sabia o objetivo
Os meios dele era ensinamento e prática. E aí a quarta característica vai entrar o lado sobrenatural. Os sinais e prodígios. Aí já é no versículo 19. Pelo poder dos sinais e prodígios, no poder do Espírito Santo. Até essa parte. Ele fazia tudo isso dentro do poder sobrenatural do reino de Deus. E até interessante pensar que justamente esses termos, pelo poder dos sinais e prodígios, no poder do Espírito Santo, davam, a gente considera como credenciais apostólicas de Paulo. Mas, se a gente entender qual é o nosso objetivo, se sabemos utilizar os meios para chegar nesse objetivo, o Senhor vai nos ajudar de forma sobrenatural, com certeza. Ele vai nos dar força, vai nos dar vai nos dar milagres de realizar maravilhas e alcançar o objetivo. Quantos testemunhos a gente não escuta de pessoas que, nossa, essa pessoa nunca ia aceitar Cristo, ela nunca ia entender a mensagem do Evangelho. E são pessoas restauradas. É porque a pessoa que falou, ela tem uma boa lábia? É porque ela é muito entendida? É porque teve o poder sobrenatural ali, naquele momento. O Senhor agindo por intermédio daquela pessoa que falou, realizou o milagre, o poder sobrenatural, e a pessoa aceitou. Então, Paulo, quando ele explica, a gente consegue observar essas 4 características. Ele sabia onde ele estava, ele tinha um objetivo, ele sabia utilizar as ferramentas, o que ele ensinava e a prática de tudo que ele tinha ensinado, e sabia que o Senhor estava ali, agindo com grande poder, com grandes sinais e prodígios. A gente tem que ter fé nisso. Que aprendizado! Que maravilha entender que por meio do ministério de Paulo, por tudo que está por trás ali, na verdade não é Paulo, é Deus. Paulo é apenas um papel secundário. Mas que a gente fale tanto, é um personagem tão comentado, que o objetivo principal, o papel principal ali é Deus, mais ninguém. E aí, quando a gente entrou no versículo 19, quando ele falando toda essa questão, ele diz uma coisa interessante. No versículo 19, na parte B. De modo que desde Jerusalém e arredores até o Ilírico tenham pregado o evangelho de Cristo. Então, ele explicou toda a questão de que o objetivo dele, o que ele tem feito, reconhecer que Deus estava ajudando, tal. Aí ele faz, eu tenho pregado desde Jerusalém e toda a vizinhança ali, tá? Eu preguei até o Ilírico. Então, para quem não sabe, eu coloquei aí, o Ilírico hoje é justamente a região que fica a Albânia, a Macedônia e Kosovo. Tá? E quando a gente olha o versículo 20, ele diz assim: dessa maneira esforcei-me por anunciar o evangelho, não onde Cristo já fora nomeado, para não edificar sobre fundamento alheio. Paulo ele tinha um objetivo muito claro, mais uma vez. Muito claro. O objetivo dele era anunciar o evangelho aos gentios. E ele repete de novo. E quando eu fui nessas regiões, eu não queria pregar onde já estava sendo pregado. Eu queria pregar onde Cristo não tinha sido falado. Onde as pessoas não conheciam. Ele tinha esse objetivo muito claro. Ele repete de novo no versículo 20. Versículo 21 ele diz... na verdade, é um reforço em cima do que ele está dizendo agora no versículo 20. É como se ele dissesse... Eu faço isso, eu tenho esse grande objetivo de anunciar para quem ainda não conhece a Cristo, quem nunca ouviu falar do Evangelho, porque, aí ele bota esse versículo 21. Antes, como está escrito, aqueles a quem não foi anunciado verão, e os que não ouviram o entenderão. Ele utilizou, de novo,
o Velho Testamento, Isaías 52, 15. Então ele se enche da palavra lá do Velho Testamento, lá em Isaías, e diz: eu tenho um objetivo bem claro. Porque há uma profecia que diz que pois aquilo que não lhe foi dito verão, e o que não ouviram compreenderão. Ele queria chegar naquelas pessoas que não tinham ouvido ainda falar de Deus. E para ficar mais claro ainda, assim, situar melhor onde é que Paulo está querendo falar, considerem esse mapa. É um mapa antigo que divide nas regiões, e ele fala o seguinte, tentar ampliar aqui. Opa. Ele fala assim, ó. Eu falei na palavra em Jerusalém e nas circunvizinhanças. Então, realmente, Paulo falou em toda essa região aqui. Ele diz mais além. Não só nessa região, até a região do Ilírico. Até essa região aqui eu também já falei da palavra. Então, só para a gente ter uma ideia do quanto o quanto Paulo conseguiu alcançar falando do Evangelho. E o foco sempre em cima daquelas pessoas que não ouviram falar do Evangelho. Porque quando a gente pega isso aqui e a gente agora olha esse mapa ele mostra as 3 viagens missionárias de Paulo. O quanto ele já andou, o quanto ele já falou. Você soma isso, soma com todas essas regiões, Paulo andou muito. O objetivo dele foi bastante alcançado. Muito lugar mesmo. E aí, Paulo começa quando ele explica, né? Ele acabou de explicar e dizer assim, ó, eu tinha meus objetivos, eu já preguei em Jerusalém, nas circunvizinhanças, até a região do Ilírico, beleza. E aí ele vai começar a falar para a igreja um pouco quais eram os seus planos. Já estava muito claro qual era a missão de Paulo, qual era o seu ministério. E aí é como se ele pensasse, bem, vocês entenderam qual é o meu ministério, né? Onde eu me encaixo, o que é que eu considero em relação a Deus, onde eu quero chegar, beleza. Vou falar um pouco dos meus planos. Qual é o meu planejamento em relação a isso? Aí ele começa no versículo 22. Pelo que também muitas vezes tenho sido impedido de ir ter convosco. Claro, Paulo passou muitos anos viajando. A gente acabou de ver no mapa aqui anterior, vou até voltar, o quanto ele já andou. Vejam só. Ele andou muito. E ele fala, muitas vezes ele queria ter ido, mas foi impedido. Fato, Paulo estava bastante ocupado, né? Ele já tinha andado bastante, muitos anos viajando, né? E aí ele continua no versículo 23. Mas agora, já alcancei o objetivo, já fiz as minhas viagens, mas agora que não tenho mais demora nessas regiões, ele fez o trabalho que tinha que ser feito, e tendo já há muitos anos grande desejo de ir visitá-los, ele tinha sempre esse desejo de ir em Roma, quando partir para a Espanha, irei ter convosco, pois espero que de passagem vos verei, e que para lá seja encaminhado por vós, depois de ter desfrutado um pouco a vossa companhia. Olha só. Só aqui, Paulo ele desperta 2 desejos. Um, ele diz, eu tenho muito desejo de visitar vocês. Eu sempre tive esse desejo, mas eu estava impedido. Era muita viagem que eu estava participando. Mas agora acabou. E eu ainda quero muito ver vocês. Mas eu também quero ver muito, eu quero muito ir para a Espanha. Por quê? Um local que não tinha ouvido falar do Evangelho. E Paulo pensou, preciso chegar na Espanha. Para chegar na Espanha, eu posso passar por Roma, que eu queria muito conhecer a igreja, falar com os irmãos de Roma.
Poxa, é um desejo que eu tenho há tempo. Passo por lá e vou para a Espanha. Alcanço meus dois objetivos que eu tanto quero aqui. Fato, né? E aí, continuando no versículo 25, então vejam só. A partir do versículo 22, Paulo está falando do planejamento dele. Ele já explicou o ministério, estou revisando. Ele explicou o ministério e agora ele está falando um pouco sobre quais são os planos dele. E a gente descobriu que ele tinha dois planos. Ele queria muito ir para Roma, mas ele também queria ir muito para a Espanha. Então ele queria aproveitar, né, esse caminho. E aí ele continua dizendo, ó, versículo 25. Mas agora vou a Jerusalém, a serviço dos santos. Então, ele queria muito ir para Roma, queria muito ir para a Espanha, mas disse, não, mas agora eu preciso ir para Jerusalém. Por quê? Pois pareceu, versículo 26, pois pareceu bem a Macedônia e a Acaia fazer uma coleta para os pobres dentre os santos que estão em Jerusalém. Paulo recebeu uma oferta dessas duas das igrejas dessa região, da Macedônia e da Acaia. E essa oferta foi justamente para a igreja de Jerusalém, algumas pessoas que estavam passando por necessidade. E ele precisava entregar essa oferta. E por que Paulo, olha só como é interessante as coisas. Por que Paulo ele se interessou tanto em entregar essa oferta? Ele não podia mandar uma outra pessoa, um amigo, um discípulo, dizer, olha, eu estou com essas ofertas dessa igreja, vai lá em Jerusalém, entrega, porque eu tenho outra missão, eu preciso ir para Roma. Não, ele queria ir, por quê? Versículo 27. Isso lhe pareceu bem, isso lhes pareceu bem, como devedores que são para com eles. Pois se os gentios foram participantes dos seus bens espirituais, devem também ministrar-lhes os temporais. A questão aqui, que Paulo fazia muita questão de ir, muita questão mesmo, é porque ele considerava essa oferta como uma dívida dessas igrejas gentílicas, no caso, Macedônia e Acaia. Por quê? Por terem participado justamente desses valores espirituais que os judeus deram para eles. Só, vocês receberam muito dos valores espirituais. Agora está na hora de retribuir. E aí o texto fala sobre, no finalzinho, ele fala aqui sobre e ministrar-lhes os temporais, ou seja, os bens materiais. Então, Paulo diz, ó, eu considero muito essa questão dessa oferta, porque é uma dívida que as igrejas gentílicas têm. Porque participaram desses valores espirituais dos judeus, agora é a hora de retribuir com bens materiais, com esses valores temporais. E assim, Paulo considerava tanto, tanto. Eu vou voltar aqui o mapa, só para dar uma ideia. Tem-se uma noção, né? Acredita-se, a maioria dos estudos dizem, né? Que quando Paulo escreveu a carta de Romanos, ele estava em Corinto. Eu vou ampliar aqui. Opa. Paulo estava aqui. Só para vocês terem uma ideia. Roma está aqui. Olha só. Bem pertinho. Bem pertinho não, né? Mas estava perto. Ele precisava seguir meio que noroeste para chegar em Roma. Pegava um barquinho, atravessava ali, mais uns dias de caminhada, cavalo, cheguei em Roma. Só que, ao estar aqui, Paulo desceu
aí a gente considera aqui Sudeste, até Jerusalém. Olha só. Olha que trajeto que ele fez. Para vocês terem uma noção o quanto ele considerava essa oferta. Ele saiu daqui de Corinto e foi descendo região Sudeste até Jerusalém, para depois subir de novo para Roma. Inacreditável, né? Muito interessante quando a gente analisa essas coisas assim. E, continuando, no versículo 28 e 29. Assim que, concluído isto, e havendo-lhes consignado esse fruto de lá, passando por vós, irei à Espanha. Ou seja, ó, depois que eu resolver isso que para mim é de muita consideração, essa oferta, tá? Por tudo que a igreja de Jerusalém já ajudou espiritualmente as igrejas gentílicas, e uma coisa que eu quero deixar bem claro é em relação a essa dívida. Porque Paulo fala sobre essa questão de, pois os gentios foram participantes dos seus bens espirituais. Que dívida é essa? O que é que está acontecendo? Né? A gente tem que entender que quando Paulo fala isso, é no sentido de, é como se ele dissesse, ó, como tudo começou em Jerusalém, tá? Vocês só receberam o evangelho, vocês só foram alcançados por essa palavra, porque tudo começou ali em Jerusalém e se expandem nas regiões. Então vocês têm uma dívida por causa desse início, por causa que tudo começou ali em Jerusalém. Tá? Então é isso que ele considera como esses bens espirituais. Por isso que para ele é uma dívida. Porque tudo começou ali em Jerusalém, se expande para as regiões até chegar na igreja, no caso da Macedônia e de Acaia. Então é como se ele dissesse, por causa disso, tá? Vocês têm uma dívida que precisa ser paga, e esse é o momento com a questão dessa oferta dos bens materiais que a igreja estava precisando. Versículo 29. E bem sei que, indo ter convosco, chegarei com a plenitude da bênção de Cristo. Ele estava tão confiante e ele sabia tão bem o objetivo dele que ele pensa assim, eu vou entregar a oferta, porque eu sei que eu vou voltar, eu estou fazendo um caminho, eu estou indo para depois voltar, mas eu não me preocupo com isso, porque eu sei que quando eu chegar aí, eu vou estar numa plenitude da graça com vocês. Então, ele não sentia nenhum peso ao fazer isso. E o que acontece é que Paulo vai, entrega as ofertas e vai para Roma. E aí a questão dele ter chegado na Espanha, né, não se sabe ao certo. Os principais estudiosos dizem que ele nunca chegou à Espanha, né, porque ele morreu em Roma. Então ele é preso em 65, tanto que é o período que ele escreve a última carta, 2 Timóteo. Ele é julgado, condenado, morto em 67 depois de Cristo. E existe uma carta, a carta de 1 Clemente, que é uma antilegomena. Esse nome feio, o que é isso, né? São cartas que não entraram no cânon bíblico, são cartas que não são consideradas, que não foram consideradas quando foi fechado o cânon da Bíblia. E interessante pensar que 1 Clemente era uma das cartas mais lidas em Corinto. Ela era tão lida que foi um grande debate na época se ela realmente iria pertencer ao cânon ou não. E nessa carta, no capítulo 5, versículo 7, diz que Paulo chegou na Espanha. Mas é uma teoria que até hoje ninguém comprovou, de fato, se realmente ele chegou ou não em Roma. E desculpe, se ele chegou ou não na Espanha, né? A Espanha. Eu fiquei numa curiosidade. E aí eu fui fazer uma pesquisa e quis trazer essa curiosidade para vocês. Né? Ele queria chegar na Espanha porque a Espanha era um local que nunca tinha ouvido falar do Evangelho. Ele queria alcançar aquela região. E eu pensei, como é que está a Espanha hoje? A Espanha, o Evangelho chegou lá?
de fato o cristianismo chegou lá? Como é que está a situação da Espanha? Eu pensei. Então eu fui fazer uma pesquisa e utilizei essa fonte do Instituto Cristão de Pesquisa. Depois vocês podem entrar, tem um site aí. E eu peguei algumas informações relacionadas à Espanha. E achei uns dados bem interessantes, né? Para saber se realmente a Espanha ela foi. O evangelho chegou lá, se o evangelho cresceu, se a palavra de Deus realmente se consolidou nessa terra, como é que tá, né? E olha só que interessante esses dados. Ó. De uma população de 39,9 milhões, quase 40 milhões, né? 93,1% são católicos romanos. 4%, 4% são evangélicos. E 2,9% são de outras seitas. 4% são evangélicos. Nem o Brasil está numa situação dessa. Na verdade, tem um estudo que diz que até 2030, se eu não me engano, o Brasil vai ultrapassar em porcentagem a quantidade de católicos. Veja, nem chega perto, 4%. Testemunho de Jeová, mormons e igrejas satanistas representam cerca de 10% das 300 religiões ativas na Espanha. 300 religiões ativas. A distribuição de igrejas é irregular. A maioria delas está concentrada na região da Catalunha, Andaluzia e Madrid. 15 milhões de pessoas vivem em cidades, vilas e distritos, onde não existem igrejas evangélicas. 15 milhões. Das 15 regiões, 3 têm menos de 10 igrejas protestantes. Tem em Cantária, La Rioja e Navarra. Dos 8.046 municípios, somente 435 têm um testemunho evangélico. E o país tem minorias com grande representação social, que precisam ser alcançadas pelo evangelho. Os bascos são um povo antigo que não possui nenhuma igreja evangélica em sua língua, o Euskara. Eu fiquei admirado com esses dados quando eu vi. Há quase 2.000 anos atrás, Paulo tentando chegar nessa região, porque não tinha ouvido falar do Evangelho. 2.000 anos depois, a região ainda precisa ouvir o Evangelho. Ainda carece da misericórdia de Deus. É um celeiro ótimo para missionários. É um local que precisa de oração. É um local que precisa ser trabalhado. 2.000 anos depois, eu pensei que a coisa tinha melhorado, que tinha muita igreja. Mas não. Não tá. E então, gente, se a gente recapitular, a gente começou aqui no versículo 14 e 15, Paulo fazendo um início de uma despedida, e ele começa a falar com palavras mais brandas, né, chamando de irmãos. Ele começa a explicar qual é o ministério dele. Ele utiliza a alegoria do sacrifício, remontando o sacrifício levítico do Antigo Testamento. Ele fala muito bem de como ele se sente na posição do ministério dele, que é uma posição secundária, nunca se exaltando, sempre na dependência de Deus. Tinha um objetivo muito claro, a questão de pregar para os gentios e para regiões que nunca ouviram falar do Evangelho. Ele dá exemplos de regiões que ele foi. Ele começa a explicar para a igreja qual é o planejamento dele, de ir visitar e também aproveitar e ir para a Espanha, uma região que não tinha ainda ouvido falar do Evangelho. Aí lembrou que tinha uma oferta para Jerusalém, preciso ir lá em Jerusalém. Vou lá, porque uma dívida é algo pessoal, eu quero ir lá, eu me sinto na dívida de entregar essa oferta. E chega no versículo 30. Quando chega no versículo 30, Paulo está pedindo oração.
Olha só. Rogo-vos, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito, ele está clamando, ele está dizendo, pelo amor de Deus, me escutem, que combatais comigo nas vossas orações por mim a Deus. Ele faz, pelo amor de Deus, orem por mim, porque eu preciso muito. E não tem nenhum problema do grande apóstolo Paulo pedir oração, porque ele era homem. O papel dele era secundário. Ele sabia muito bem o papel dele. Ele sabia muito bem que ele dependia totalmente de Deus. E ele está pedindo, por favor, orem por mim. E muito mais do que toda a preocupação que rodeava a cabeça de Paulo sobre essas viagens, existiam outras coisas também que ele estava preocupado, né? No versículo 31, ele fala o seguinte. Ele pede, ele roga essa oração, tudo, e no versículo 31, para que seja livre dos rebeldes que estão na Judéia. O primeiro ponto. Quando Paulo pede oração, ele vai pedir oração por 2 pontos. Esse primeiro ponto ele sabia que existiam rebeldes na Judéia, ele estava pedindo oração para que o Senhor livrasse ele desses rebeldes. Para que ele não fosse capturado por esses rebeldes. E depois ele continua, ele diz, e que este meu ministério em Jerusalém, essa entrega das ofertas que ele queria fazer em Jerusalém, seja bem aceito pelos santos. Assim, como é que uma oferta, o pessoal estava passando necessidade, Paulo recebeu a oferta, ele ia entregar, como é que ele está orando, pelo amor de Deus, que eles aceitem? Não é à toa não, meus irmãos. Por causa desses 2 pontos que eu coloquei aí. Primeiro ponto, não era fácil para os crentes judeus admitirem que precisavam de ajuda de crentes gentios. Eram judeus convertidos? Eram. Aceitaram a Cristo? Sim. Mas a cultura ainda estava emprenhada neles. E eles tinham uma grande dificuldade na época de aceitar, admitir que eles necessitariam de ajuda de um gentio. Um judeu precisar mesmo que fosse um judeu, um crente judeu, precisar de um gentil? É isso. Então ele sabia desse problema cultural. E outra, né? Aceitar a oferta significa reconhecer o ministério de Paulo. Existia muito embate ainda relacionado ao ministério de Paulo por alguns crentes judeus ainda. E pelos próprios judeus também. Paulo foi muito perseguido e o ministério dele não foi totalmente compreendido por todos. E ele sabia que ao fazer isso e as pessoas aceitarem a oferta, iria fazer com que reconhecesse o ministério dele. E aí era um passo para trás para esses crentes judeus. E o orgulho deles era tão grande que eles tinham que se segurar e por outro lado, recusar, só ia aumentar mais ainda o conflito entre crentes e judeus. Então ele pediu oração porque ele sabia muito bem que a situação não era fácil. Não era fácil. E ele roga, pelo amor de Deus, orem por mim. Versículo 32 e 33, a gente fecha. Ele diz o seguinte: a fim de que pela vontade de Deus, mais uma vez, pela vontade de Deus, tudo que Paulo fazia, pensava e agia, era sempre na dependência de Deus. Chegue a vós com alegria e possa recriar-me convosco. Era sempre aquilo, ore para que tudo dê certo, porque no final eu quero ir resolver e eu quero estar com vocês nessa alegria. Eu quero, estar recriando com vocês. Ele tinha esse grande desejo de conhecer a igreja de Roma, de estar com eles nessa comunhão. E finaliza, né? E o Deus de paz seja com todos vós. Amém. Tem uma coisa interessante
sobre esse pedido de oração de Paulo, sobre essa parte final, que nos remete a uma aplicação. Que eu coloquei em alguns pontos. Eu achei muito interessante essa aplicação, ela está na revista e é bastante pertinente para a gente refletir. A oração é parte essencial da agenda do crente. Ninguém contesta isso. Fato. É válido seguir o exemplo de Paulo e pedir aos outros que orem por nós. Peça oração, meu irmão. Tá precisando, peça. É totalmente válido, não tem problema nenhum. A oração não é um meio de conseguir tudo que queremos. Olha os desejos de Paulo. Eram desejos dentro do reino de Deus. Ir para Jerusalém, entregar a oferta, volta para Roma, se alega com os irmãos, continua, parte para a Espanha para pregar o evangelho. Mas a oração que ele tanto pedia e que ele mesmo tanto orava não significa que tudo o que ele queria o Senhor ia fazer. A seu grande efeito, né, o grande efeito da oração é convergir a nossa vontade para a vontade de Deus. Esse é o sucesso da oração. Não que seja feita a minha vontade, mas que a minha oração ela convirja e ela vá junto com a vontade de Deus também. E se a vontade de Deus for essa, a minha também é, e ela converge e acontece. É nesse contexto que Deus age providencialmente para nos atender, pois pedimos o que Ele deseja nos dar. Orar não significa ter tudo o que quer, né? Muito cuidado com versículos soltos, pensamentos soltos de pedir, dar-se-vos-á. Se for da vontade de Deus, e se o meu pensamento estiver na vontade de Deus, os dois convergem e o meu pedido ele é alcançado. A gente tem que refletir em relação a isso. Tem um grande exemplo de Paulo que tinha desejos tão maravilhosos de trabalhar no reino de Deus, e o Senhor fez: não, vai para a Espanha. E se realmente Paulo não foi para a Espanha, o Senhor cortou ali um desejo que era dentro do reino de Deus e não vai para a Espanha. A sua missão termina aqui em Roma. Porque Deus sabe de todas as coisas. E eu deixo mais uma pergunta para a gente refletir, né? Você tem orado sem cessar pelos irmãos, pastores, missionários e educadores? Como é que está sendo a nossa oração, né? A primeira pergunta que eu fiz no início da aula, como é que a gente está no nosso ministério sacerdotal, né? Se temos pregado corretamente o evangelho, se temos realmente praticado esse sacerdócio. E aí eu complemento essa coisa do falar, do pregar, do estudar, do se empenhar com a palavra e oração. Porque no final as duas sempre vão estar caminhando juntas. E aí a gente tem que refletir. Temos orado? Eu botei essas pessoas, irmãos, pastores, missionários, educadores, professores, família. Nós temos orado pelas pessoas? A oração, ela traz maturidade. De fato, a oração, ela traz uma maturidade para o crente. Lembre-se, uma das características do ministério de Paulo era, ele tinha a doutrina e a prática. Aprendemos muito hoje. Não fiquem só com a doutrina, do que tudo que a gente viu e aprendeu aqui. Mas estabeleçam também a prática, para que essa característica que Paulo tinha no sacerdócio dele, nesse ministério sacerdotal dele, a gente também tenha. Conhecimento e prática, andando junto. E com isso, nós finalizamos a nossa lição. Que Deus abençoe cada um de nós. Reflitam nessas palavras, voltem para o texto, releiam essa perícope, esse recorte do versículo 14 até o versículo 33, reflitam e que possamos saber
desempenhar o ensino, a doutrina e a prática. Deus abençoe, meus irmãos.